Capítulo 131, 18 mais, grau grau. A floresta estava escura, silenciosa e parecia outro mundo. Jack logo encontrou Bubblegum sentado em uma grande raiz de árvore antiga, pensativo. Ela era semelhante a uma deusa requintada, seu lindo cabelo rosa incrivelmente deslumbrante. Muitos teriam notado sua graça ou quão encantadora ela parecia com o rosto levemente corado pelo álcool. Mas para Jack, ela era apenas Bubblegum. Ela tinha uma boa cabeça sobre os ombros, era confiável e era uma ótima companheira de equipe. Ainda assim, ela parecia absolutamente vibrante e cheia de vida. Ele silenciosamente foi sentar-se ao lado dela e, por alguns segundos, eles permaneceram em silêncio absoluto. "Você vai embora?" Ela gentilmente perguntou. "Sim. Já cumpri as condições para sair e alcancei o nível máximo do tutorial. Depois da festa, o Igor vai me levar embora." Jack assentiu. "Você terá que ter cuidado. Não estarei lá para ser comido em seu lugar. Não por muitos dias, pelo menos." Ela riu. "Isso, pode demorar um pouco até nos encontrarmos novamente. Provavelmente deixarei as terras humanas e viajarei para algum reino remoto." Jack explicou. "Tudo para dominar o infinito." "Exatamente." Ele assentiu. "Por quê? Há mais missões exclusivas nas áreas periféricas e... Por que você se preocupa tanto com o infinito? Não é por dinheiro nem por fama, certo? Por quê? Só porque, para limpar seus arrependimentos, ele só precisava viver uma vida boa e salvar sua família, certo?" Mas isso não foi suficiente para ele, longe disso. Infinity tornou-se parte de sua identidade na última década. A reversão do tempo não mudou nem um pouco esse fato. A verdade é que uma parte dele sentia que pertencia mais ao jogo do que ao mundo real. "Porque infinito é minha vida." Ele pronunciou suavemente, cada palavra carregada de significado enquanto se lembrava do passado. "Este jogo moldou o homem que ele se tornou." "Eu entendo." Sua voz gentil ecoou. Ainda perdido em pensamentos, ele sentiu vagamente que ela se aproximava. Antes que ele percebesse, ela estava pressionando seus lábios macios contra os dele, roubando um beijo. Seu lindo rosto estava bem próximo ao dele, seu hálito quente fazendo cócegas em sua pele. Ela sempre foi tão hipnotizante. Mas ele rapidamente recuperou o rumo. Ela o pegou de surpresa, mas ele não se deixou levar. "Eu ainda vou embora," ele declarou firmemente. "Você irá. Não estou procurando nenhum relacionamento agora." Ele avisou. "Isso é bom. Mesmo que seja um jogo, ainda assim. Eu não me importo." Ela se inclinou mais perto novamente. Ela usou outro beijo para abafar seus protestos. Sua suave língua rosada abriu seus lábios, entrelaçando-se com os dele. Depois de uma eternidade que pareceu um instante, eles se separaram, recuperando o fôlego. Ela sorriu para ele. "Vamos apenas aproveitar esta noite. Afinal, quem sabe quando ou mesmo se nos encontraremos novamente. Além disso, teremos que testar as funcionalidades para maiores de 18 anos em algum momento, certo?" Ela sussurrou maliciosamente. Ela parecia tão tentadora. Jack observou cuidadosamente os arredores. O sistema tinha tolerância zero com a indecência pública. Eles precisariam pelo menos de um pouco de cobertura se realmente quisessem se divertir. Mas ela interpretou mal essa pequena pausa como hesitação. "Será minha primeira vez também, não se preocupe." Ela o tranquilizou. Tecnicamente, era o mesmo para ele, pelo menos nesta vida. Ela lentamente guiou a mão dele em direção aos seios. Não muito grande, mas suficiente para encher a mão. Ela então retomou o beijo, sua respiração mais áspera a cada segundo e sua língua tão doce. Mas desta vez, ele revidou. A língua dele lutou com a dela, invadindo cada canto de sua boca, explorando-a inteiramente. Ele passou um braço em volta de sua cintura esbelta, levantando-a enquanto agarrava sua bunda rechonchuda. Então ele a levou para um arbusto próximo. Acontece que havia uma raposa nele, mas ele a matou casualmente, dirigindo uma oração silenciosa para ela. Morreria por uma boa causa, para um irmão transar. Não é um hotel 5 estrelas, mas perto. Ele brincou.
PFFT, muito perto. Ela riu entre beijos. Ele gentilmente a abaixou na vegetação, ainda ocupado tirando seu fôlego, em ambos os sentidos. Quando ele finalmente lhe deu uma trégua, ela ofegou pesadamente, completamente vermelha. Uma janela de status refletida em seus olhos vidrados. Conteúdo para maiores de 18 anos iniciado. Aceitar? Nunca em sua vida ela apertou um botão sim tão rapidamente. Divirta-se, grau. Esse sistema é um maldito troll. Ela engasgou em choque, apenas para sua boca ser atacada mais uma vez. Suas reclamações logo se transformaram em gemidos abafados. Suas mãos de repente se moveram muito rapidamente. Antes que ela percebesse, suas roupas já estavam em ruínas. Ele tinha dominado o dress break ou algo assim. Ele parecia tão inocente antes. Mas ela não teve tempo para pensar nesse pensamento enquanto ele roubava seus lábios. Mas ele não pararia por aí, pois beijava cada vez mais lentamente, provocando-a gentilmente. Ele beijou sua nuca delicada, depois sua clavícula elegante, seus seios fartos, sua barriga esbelta, suas coxas suculentas e finalmente, parou. Parou. Ela sentia todo o seu corpo esquentar a cada segundo que passava, desejando mais. Ele a estava deixando pendurada? Ele mostrou um sorriso provocador enquanto olhava em sua direção. Ela mordeu o lábio inferior ao encontrar o olhar dele, implorando silenciosamente que ele continuasse. Ele finalmente retomou o beijo, mas começou a lamber também. Sua língua quente a invadiu, fazendo todo o seu corpo formigar. Às vezes era rápido, às vezes lento, às vezes suave e às vezes aquecido, mas suas reações sempre foram intensas. Suas costas arquearam, suas mãos empurraram a cabeça dele contra sua flor molhada, e gemidos suaves escaparam de seus lábios, não importa o quão composta ela tentasse parecer. Ela se perdeu em êxtase e perdeu a noção do tempo enquanto ele continuava lambendo implacavelmente. Ele era semelhante a um viajante sedento e perdido em um deserto, finalmente encontrando um oásis, então, novamente, a essa altura, era pelo menos um lago. Ela continuou tremendo sem parar até que não aguentou mais e sentiu-se jorrando com alegria. Seu corpo ficou macio enquanto sua mente ficou em branco por um instante. Ela se deleitou com o brilho, ofegante. Onde ele aprendeu a fazer isso? De repente, ela o sentiu beijar sua nuca, seu corpo tremendo ao toque dele. Ele descansou a cabeça acima da dela, olhando em seus encantadores olhos dourados e demoníacos de raposa. Ele deu a ela um sorriso tão ensolarado, inadequado para aquele chamado rei demônio. Estou feliz que você tenha gostado das preliminares. Ele comentou gentilmente. !! Foi quando ela acordou de repente. Preliminares. Certo, isso tinha sido apenas as preliminares, e ela já estava uma bagunça. Ela sobreviveria ao resto? Ela sentiu uma mistura de medo e expectativa quando ele sacou sua arma épica. Parecia muito resistente e pronto para a batalha. Ela engoliu em seco enquanto olhava para sua magnificência. Ele a fez roçar em sua coxa, fazendo-a estremecer enquanto caminhava lentamente em direção à sua fenda rosa. Seu corpo respondeu quando tocou seus portões molhados, introduzindo. Devo entrar? Ele perguntou provocativamente a ela. Todo o seu rosto ficou ainda mais vermelho enquanto ela assentia apressadamente e repetidamente. E daí se isso iria quebrá-la? Ele roubou os lábios dela e empurrou-se para dentro, deslizando tão facilmente, mesmo com o quão apertada ela estava. Ela o acolheu inteiro, suas entranhas queimando e suas dobras envolvendo-o confortavelmente enquanto seu calor a enchia. O corpo dela não queria soltá-lo. Gemidos escaparam dela apenas para serem abafados por sua língua. Mas aquele era só o começo. Ele começou a se mover. Lentamente às vezes e mais rápido em outras, sondando cada canto de sua caverna molhada. A exploração foi tão boa. Cada vez que ele estava prestes a sair, ele não conseguia evitar voltar enquanto ela se contorcia de prazer. Ela só poderia capitular enquanto se confiava a ele, deixando-o saquear a parte mais profunda de seu cofre.
Mas mesmo enquanto fazia isso, suas mãos nunca ficavam ociosas. Ele gentilmente acariciou todas as suas curvas e acariciou seus bicos gêmeos com amor. Ela até trancou as pernas em volta da cintura dele com os braços em volta do pescoço dele. Neste instante, eles eram um. Ela sentiu-se chegar ao céu. 1, 2, 3 vezes e, eventualmente, ela perdeu a conta. Ela chegou sozinha muitas vezes, mas também ao lado dele enquanto ele pintava seu interior de um lindo branco. Ela havia se rendido totalmente a ele. Cada vez que ela pensava que estava no limite, ela se pegava querendo mais, e ele continuava entregando. Ele parecia incansável. Vamos. E eu. R descanse. F por 1. S segundo. Ela precisou de todos os seus esforços para pronunciar uma frase coerente em meio a seus gemidos. Mas foi então que ela viu o sorriso dele. Ainda parecia quente, lindo e tão gentil. Não, ele riu. Oh Deus! Ela mal exclamou que ele já estava retomando seu trabalho diligente, porém gentil. Ela mordeu os lábios quando o sentiu deslizar de volta, preenchendo seu núcleo. Ela não conseguia nem controlar seu corpo, e ele ainda estava sorrindo tão calmamente, um sorriso ensolarado que na verdade era muito apropriado para um rei demônio. Alguns jogadores passearam pela floresta, sentindo-se desanimado. Eles tinham acabado de se juntar ao ataque catastrófico contra o rei demônio anteriormente. Como diabos o rei demônio é tão forte? Ainda há futuro para nós em New Leaf. Difícil dizer. Foi uma luta confusa. Talvez eles não se lembrem de nós. Por hábito, eles caminharam lentamente em direção a um arbusto que sabiam conter uma raposa. Era um local de fazenda perfeito, pois estava completamente isolado. Eu adoraria matar aquele idiota do rei demônio. O mesmo. Ele se acha um merda e tudo mais. Sim, eu não suporto aquele filho da puta. O mesmo, foda-se. Ele. 3, 2, 1. Foi quando o arbusto farfalhou. Mas quando eles viram o monstro que saiu dele, eles congelaram. Eles reconheceram o rosto irritante, o sorriso diabólico e o Cluckinator branco de aparência mortal. Dedê Rei Demônio? Que porra é essa? Como? Que ele está fazendo em um arbusto? Ouvi-o murmurar. Não se preocupem, pessoal, vou lembrar de vocês. Afinal, você me interrompeu enquanto eu estava regando as plantas. Ele até piscou, dando-lhes arrepios. Angústia, resolveram excluir sua conta e, com sorte, reaparecer em outra vila iniciante. Já que foi deixado aparentemente sozinho. Eu me pergunto até que ponto o néctar é bom para o cultivo de plantas. Elas não vão se afogar, certo? Ele aparentemente pensou consigo mesmo, mas uma risada suave e cansada veio do mato. Seu idiota! Em vez disso, você deveria se preocupar comigo. Como devo andar? Não se preocupe. Tenho muitas poções de cura. Ele a tranquilizou. Graças a Deus. Tudo bem, hora da segunda rodada. O rei demônio voltou feliz para o mato. Oh Deus, diga-me que você está brincando. Você é contra isso? Eu não disse isso. Sua voz era tão pequena quanto a de um mosquito, mas traía sua ansiedade. Esta foi a última noite de Jack no tutorial. Eles também podem se divertir. O que você acha desse cara? O tapete de Bush se intensifica 100%. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Bubblegum é o próximo. Fim do capítulo. Capítulo 132, Deixe-me assar o mensageiro. Naquele dia fatídico, a praça New Leaf estava lotada de jogadores. O cara da RCP estava na primeira fila, ele nunca perderia a grande saída do chefe. Jack foi o homem que o fez querer jogar infinitivamente. Ele não estava mais apenas abrindo caminho para as pessoas no deserto desolado. Hoje em dia, ele realmente adorava brincar. Caramba, ele até se viu inconscientemente assinando RCP em pacotes IRL.
Um apelido que ele odiava agora era um sinal de orgulho. Ele era o cara da RCP da Legião Demoníaca. Ele agora aguardava pacientemente o homem que era seu mentor, líder e amigo. Ele podia ouvir os membros da facção murmurarem: "Por que estamos na aldeia? O Rei Demônio ainda não está vermelho." Sim, mesmo depois do evento Field Boss. O chefe da aldeia não irá atacá-lo então? Por que não atacamos todos o chefe de uma vez? Sim, deveríamos matar o bastardo. Ele é tão velho que deveria simplesmente morrer. Eles estavam preocupados com seu líder. Eles tinham ordens de evitar problemas, de boicotar a loja do chefe e de deixar que Jack cuidasse do resto. Porque ele estava carregando todo o peso. O cara do RCP os tranquilizou. Lembrem-se de que ele sabe mais sobre este mundo do que qualquer um de nós. Ele já cuidou de tudo. Afinal, ele era totalmente um NPC. O cara da RCP só sabia parte da história, depois de incomodar o Igor por um tempo. Matar o chefe da aldeia não foi tão simples, precisamente porque ele era o chefe da aldeia. Seu título deu-lhe apoio e poder sobre a área da vila de New Leaf, principalmente defensivo, mas ainda assim, as consequências de se livrar dele seriam desastrosas, mesmo que isso fosse possível. Mas este título também proporcionou uma oportunidade. O NPC teve que seguir um conjunto específico de regras. Uma vez por semana, quando o sol estava no auge, ele tinha que estabelecer uma ligação com o Império e enviar-lhes quaisquer bravos promissores. Eles tinham que ser tão dispostos quanto dignos, nível 10. Mas como instrutor de treinamento, Igor tinha o direito de avaliar o potencial dos jogadores. Tudo isso levou a esta situação atual. O chefe da aldeia parecia um homem que acabara de comer merda. Em breve, ele teria que abrir um portal para esse bastardo do Jack. Esse idiota lhe custou tantos negócios e o fez perder muita cara. Mesmo agora, DL dizia aos jogadores que estava tentando enganá-los com os equipamentos que vendia. Mas mal foi o suficiente para ele obter lucro, considerando o enorme empréstimo que fez para comprar todas as coisas. Mas não importa o que acontecesse, ele não seria capaz de matar Jack agora, pois isso colidia com seus deveres. Isso tudo porque aquele idiota do Igor atestou ele e insistiu para que ele entrasse no portal. Se não fosse por aquele cara, ele poderia pegar o bravo chato assim que entrasse em seu domínio e brincar com ele. Isso foi tão insultuoso. O cara da RCP ao lado agora estava apontando para o chefe da aldeia. Viu? O Rei Demônio tem tudo sob controle. Ele explicou sabiamente. Ah, então é assim. Que dominador. É por isso que ele está vindo para a aldeia. Ele vai se exibir e não há nada que o NPC idiota possa fazer sobre isso, haha. Os membros do DL se alegraram alegremente, especialmente quando viram seu líder aparecer com a multidão se abrindo em seu caminho. Ele parecia tão suave, pacífico e elegante com Igor, uma garota de cabelo rosa, e um lobo laranja o acompanhando. Jack até acenou atrevidamente para o chefe, como se fosse um velho amigo. Ei, você! Oh, uau! Saudação gentil! Lua também não perderia a calma. Estava mostrando suas maneiras impecáveis. Ela treinou especialmente para esse momento, observando seu reflexo na água. Mas o NPC não pareceu apreciar o esforço. Você está aí, seu bastardo, vamos terminar isso. Ele cuspiu, parecendo tão irritado quanto abatido. Você parece tão mal-humorado. Você deveria trabalhar nisso se quiser mostrar um bom exemplo para as pessoas. Jack sugeriu, parecendo muito inocente. PFFT, os espectadores não puderam deixar de rir. Suas ações e maneirismos faziam com que ele parecesse um adulto aconselhando gentilmente uma criança. Ele parecia tão honesto, mas todos sabiam que era 100% uma provocação. Ele não estava considerando a outra parte como igual. Jack fez questão de parecer o mais angelical possível para esta corajosa cerimônia de despedida. Mas quanto mais inocente ele parecia, mais enfureceu o oponente. Vê você B. O chefe sentiu vontade de xingar, mas se conteve.
O NPC lentamente tomou seu lugar no meio da praça, tirou uma ficha dourada representando a autoridade principal de sua aldeia e começou o ritual. Ele movia os braços grandiosamente enquanto murmurava palavras místicas de poder, apenas para ser rudemente interrompido. Existe alguma necessidade de teatro? Todos nós sabemos que é uma ferramenta mágica de ativação de uma palavra que até mesmo uma pessoa com morte cerebral poderia usar. Já que o interrompeu, o rosto do NPC ficou ainda mais turvo. Como ele sabia, esse cara nasceu para mexer com ele. Ele planejou impressionar os bravos, fazendo-os acreditar que ele também era um mago. Mas agora, eles estavam rindo enquanto lhe lançavam olhares cheios de ridículo. Uau, fale sobre sem vergonha. Gente, não tire sarro dele. Não é culpa dele ser um Chuilne. Síndrome do 8º ano em que 60. Fale sobre um início tardio. Fiquem quietos, todos vocês. Deixem ele se concentrar. Pode ser apenas uma palavra, mas e se ele gaguejar? Todos eles explodiram em gargalhadas barulhentas. Uma pedra aleatória seria mais adequada para ser o chefe da aldeia do que aquele idiota. Afinal, uma pedra não teria feito dele inimigo. Ao ouvir os gritos zombeteiros, o chefe lembrou-se mais uma vez do motivo pelo qual odiava todos eles. Os bastardos usando o emblema DL eram os piores. O que ele fez para merecer isso? Vender equipamentos um pouco caros era crime. Sem chance. Isso foi tudo culpa daquele filho da puta. Mas ele só podia aguardar a hora e esperar por um milagre. Ver o desgraçado chefe nem ousando falar fez os jogadores rirem ainda mais. Mas eles pararam rapidamente quando o rei demônio acenou. Que sabedoria profunda ele compartilharia desta vez. Fim do capítulo. Capítulo 133, Deixe-me assar o mensageiro. 2 meios. Ver o desgraçado chefe nem ousando falar fez os jogadores rirem ainda mais. Mas eles pararam rapidamente quando o rei demônio acenou. Todos vocês. A voz profunda de Jack ecoou na praça. Eu irei na frente. Cuidem-se e nos veremos do outro lado se o destino permitir. Isso é tudo que ele disse. Ele terminou e foi, sem dúvida, um discurso de merda. Ele já parecia estar pensando no que faria a seguir. Qualquer outra pessoa teria dado muita importância a isso e estaria se gabando sem parar, mas ele não. Claro que ele havia organizado uma grande festa para comemorar, mas já superava. Para ele, essa incrível conquista de ser o primeiro a completar o tutorial não foi nada fora do comum. Esse é o tipo de determinação que fez com que valesse a pena segui-lo. Muitos falaram emocionados. Encontramo-nos do outro lado, chefe. Rei demônio, eu vou te encontrar, não importa o que aconteça. Deixe um pouco do vasto mundo lá fora para conquistarmos. Nós cuidaremos da grande arena do frango enquanto você estiver fora. Não se preocupe, líder. Em breve iremos segui-lo e fazer o mundo tremer. Foi uma cacofonia de aplausos e mensagens de despedida. Então era meio-dia solar quando a grande bola flamejante no céu estava no seu ponto mais alto. O chefe murmurou baixinho uma palavra de ativação, como se tivesse medo de que eles ouvissem. O espaço começou a tremer quando um portal se materializou de repente. Era uma rica cor dourada que emitia um sentimento imperial. Diante dessa energia, eles eram todos incrivelmente insignificantes. Todos na praça caíram de joelhos, ou quase. Jack ainda estava de pé, sem suar nem um pouco. Ele deu um passo confiante em direção à luz, rumo a um novo mundo. Mas foi então que algo voou para fora do portal tão rapidamente, colidindo com ele e fazendo-o voar. Que diabos? Tudo o que viram foi um borrão vermelho atacando o rei demônio. Foi muito rápido. No entanto, ele havia bloqueado e agora estava olhando para ele com grande cautela. Menor que pássaro mensageiro imperial LV-34. Maior que... Era um pássaro do tamanho de uma águia. Era um vermelho vibrante e tinha um ar de arrogância. Ele olhou para a multidão reunida e demonstrou descontentamento ao balançar a cabeça emplumada. Rápido, todos se curvem ao pássaro mensageiro sagrado. O chefe da aldeia gritou apressadamente enquanto se jogava no chão.
Reticências. Realmente, você está brincando comigo? Devíamos nos curvar diante de um pássaro. Carne de pássaro é deliciosa, pessoal. Vamos pegá-la. O que? É o nível 34. Como vamos assá-lo? Achando o tom deles cansativo, o poderoso pássaro soltou um grito agudo e correu em direção a eles. Um segundo depois, alguns jogadores estavam sem cabeça. Seus pescoços jorraram uma chuva de sangue enquanto a criatura emitia um Kyuriar satisfeito, sua garra afiada manchada de sangue. Esse pássaro foi OP. Depois, olhou para Jack uma vez antes de abrir o bico. Havia um selo dourado brilhante que flutuou para cima antes de voar direto para o corpo de Jack na velocidade da luz. Foi então que seu olhar finalmente se voltou para o chefe da aldeia e para o instrutor de treinamento, fixando-se neles. Ele voou para o lado deles, deixou cair uma carta aos pés deles, rindo, e voou para longe. Deu uma última olhada em Jack, o homem que bloqueou o ataque inicial, voou de volta para o portal e desapareceu ao lado dele. O que diabos aconteceu? Por que um maldito pássaro bloqueou o caminho de Jack? Por que o portal desapareceu? Todos os olhos se voltaram para as letras. Foram bordadas com um dourado, símbolo da realeza. Até emitiu suavemente uma aura real. Ninguém ousaria tocá-lo. Os dois homens começaram a ler, mostrando expressões contrastantes. Igor pareceu envelhecer de repente alguns anos enquanto olhava para a carta com pesar e lançava um olhar de desculpas para Jack. Enquanto isso, o chefe da aldeia começou a gargalhar alegremente, como se tivesse acabado de ganhar a bolada no cassino. Instrutor de treinamento, o que está acontecendo? Um jogador perguntou preocupado. Não sou mais instrutor de treinamento. Ele suspirou enquanto despia aquela capa encantada da qual tanto se orgulhava. Ele não tinha mais o direito de usá-lo. Este foi o resultado de ir contra o sistema. Ele lentamente estendeu a mão para Jack, mostrando-lhe o conteúdo da carta. O rei demônio leu tudo, às vezes franzindo a testa, outras estalando a língua e finalmente suspirando. O chefe da aldeia estava chorando de tanto rir enquanto balbuciava. Hahaha, um milagre realmente aconteceu. Isso é o melhor. Aposto que você não esperava isso, hahaha. Aquele poderoso dragão corajoso estava certo. Esse também é o castigo perfeito para você, haha. Não acredito que a carta chegou bem na hora. Você estava tão perto, hahaha. O rei demônio deu uma última olhada ao chefe da aldeia e saiu sem dizer uma palavra. O cacique não perderia a oportunidade de retribuir a humilhação anterior. Você vai embora assim mesmo? Não está com raiva? Você não me odeia, mas o que você pode fazer? Na verdade, a floresta combina muito com você. O selvagem é perfeito para uma fera como você. Show! Todos assistiram a essa reversão com total descrença. Alguém poderia explicar o que diabos aconteceu? O cara da RCP o seguiu rapidamente, logo alcançando Jack. Chefe, o que foi aquilo? Ele perguntou preocupado. Ganância, arrogância, mesquinhez, mas principalmente política. Ele suspirou. O que isso significa? Será que o chefe da aldeia mexeu alguns pauzinhos para acabar com eles? Ele olhou para seu chefe em busca de respostas. Simplificando, estou em prisão domiciliar. Devo ficar na vila de New Leaf por um mês. Jack explicou casualmente. Um mês? Isso é uma loucura. Já se passou uma semana, e você já terminou o tutorial. Isso é muito longo. Temos que apelar para os desenvolvedores e... Não se preocupe. Os desenvolvedores do Infini são bastante misterioso e não se envolverá, exceto se algo realmente importante acontecer. Jack encolheu os ombros. O cara da RCP estava prestes a propor outra coisa quando Bubblegum falou de repente. Estou errado ou você não parece muito preocupado? Ela perguntou, um brilho perspicaz brilhando em seus olhos. Espere, quando ela se atualizou? Ela estava ficando cada vez mais sorrateira. Chefe, você tem uma maneira de fazer a restrição desaparecer? O cara da RCP perguntou. Jack se virou e deu-lhes um sorriso insondável. A restrição? Não. A magia é de nível muito alto. Ele riu levemente.
Mas não importará se a prisão acabar. Aspas, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas. De jeito nenhum. Sério. Os dias da vila de New Leaf estavam contados. Já que estava tão perto de sair do tutorial. Apenas uma coisinha minúscula para fazer antes de partir. Vai ser bem rápido, haha. Aparentemente, estamos recebendo um banner no RPP. Me conta se você viu. Acento circunflexo _ e acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 134, A queda da DL. POV. No dia seguinte, o chefe da vila apareceu na porta de DL. O bastardo ainda tinha aquele mesmo sorriso vitorioso quando apareceu na Great Chicken Arena. Ele nem se incomodou mais em esconder sua ganância pela legião demoníaca, seus olhos brilhando com avareza. Antes ele era muito contido. Não podia fazer nada para que o ferreiro roubasse clientes, era trabalho do homem. Ele não podia fazer muita coisa a respeito das malditas peles acumuladas na casa de Steven, ele era um comerciante. Ele também não podia fazer muita coisa em relação ao açougueiro. Graças à sua receita secreta de salsichas, o cara estava se tornando muito popular entre os valentes. Ele teve que evitar especialmente o campo de treinamento devido ao passado esquecido, mas glorioso, de Igor. Ele nunca teria ousado causar problemas anteriormente. Mas agora tudo mudou e o poder mudou. Pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade, ele tinha autoridade absoluta na aldeia. Ou quase. Ele foi rápido no trabalho. Ele declarou nula a propriedade da arena por DL. Foi construído com a permissão de Igor, mas o homem não era mais o instrutor de treinamento. 2. Ele, como chefe da aldeia, se tornaria o novo proprietário. Em sua benevolência, ele permitiria que os atuais treinadores de galinhas continuassem trabalhando para ele. 3. A partir de agora, as pessoas precisariam alugar a área de treinamento para dar aulas. Ele também teria que revisar seu currículo e aprová-lo. Não é de surpreender que os ensinamentos de DL tenham sido considerados propaganda perigosa. 4. Ele se autoproclamou o novo instrutor de treinamento. Ele ensinaria a seus alunos técnicas gerais de luta, boas para todos os valentes. 5. Ele declarou a criação da incrível Legião Justa. Usando sua nova influência, ele forçou os outros NPCs a dar à sua facção os mesmos descontos do DL. 6. Ele deu um passo adiante com a velha e mesquinha Senhora das Poções, já que ela estava apaixonada por ele. Ela daria descontos maiores para as pessoas de sua facção. Em troca, ele a deixaria vê-lo ensinar os bravos sem camisa. 7. Ele generosamente se ofereceu para se fundir com a legião demoníaca em um esforço para fazer a paz. Ou assim ele hipocritamente chamou de aquisição hostil. Essa nova facção não era exatamente DL, mas dava benefícios ainda melhores relacionados ao NPC e era definitivamente menos maluca. Ao longo de alguns dias, houve uma mudança nos jogadores. Todos aqueles que achavam a facção do Rei Demônio muito nervosa estavam deixando o que acreditavam ser um navio afundando. Todo o prestígio da DL foi construído sobre seu líder divino que nada parecia ser capaz de derrubar. Mas agora, ele estava surpreendentemente quieto e derrotado. Isso levou muitos a discutirem interminavelmente. Você é burro? Você está saindo de DL? Aspas. Porra, sim, estou indo embora. Você deveria fazer o mesmo. Inferno, até o Rei Demônio está envergonhado. O que você sabe? Ele está planejando sua vingança com certeza. Sim, continue acreditando nisso, idiota. Você não ouviu? Ele está preso aqui por 1 mês. Diga a ele também. Ele acenou para um transeunte. Sim, esse cara está certo. Há muitos motivos para sair. Caramba, eles são absolutamente maus. Eles alimentam seus membros com carne humana. Então, e se ele estiver preso aqui? Você os chama de malvados? Um bando de bastardos traidores trocando de aliança como alguém troca de roupa íntima. Foi um show de merda, DL versus IRL. As pessoas estavam discutindo na rua. As pessoas estavam brigando na floresta.
Os novatos estavam sendo emboscados, assustando todo mundo como alvos de recrutamento. Além disso, a IRL ainda não tinha um emblema. Igor recusou categoricamente e compreensivelmente o chefe quando ele teve a ousadia de pedir-lhe que fizesse alguns. O filho da puta roubou tudo dele. Isso muitas vezes significava que os membros do DL abordavam qualquer pessoa que não usasse nenhum emblema com um sorriso amigável. Eles diriam: "Olá, você é membro da IRL. Não hífen maior que recrutar. Recrutar, recrutar. Sim, hífen maior que respeitosamente vá se foder, seu merda. Que você morra em um incêndio, em um lixão e etc." Isso deu origem a uma incrível atmosfera de aldeia cheia de maldições coloridas. Os novatos que entrassem pela primeira vez inevitavelmente mostrariam expressões espantadas. Eles ouviam: "Maldito burro, aposto que você se masturba na Natural Geographic. Pelo menos eu consigo levantar. Você sabe o que é ser homem? Foda-se, bastardo. Vamos para a floresta e eu vou te foder." "Ah, não. Você ficou OP olhando para um velho nu o dia todo." "Estou com medo. Pelo menos nosso líder não é um senhor piromaníaco que se autodenomina Rei Demônio." Reticências. Continuou assim mesmo. Foi muito confuso e chocante para um novo jogador testemunhar tudo isso. Mas foi ainda mais para os poucos jovens que se encontravam na mesma situação. Controlo parental ligado. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Os outros jogadores são censurados. Preciso ter habilidade com o idioma ou algo assim para entendê-los. Um jovem exclamou com olhos brilhantes. PFFT, de jeito nenhum, garoto, hahaha. Eles estão todos xingando, mas não se preocupe com eles. Por que você não se junta à legião demoníaca? O gentil jogador tinha olhos de lobo olhando para a presa. Toda a legião demoníaca estava enlouquecendo, no entanto, o círculo íntimo de Jack permaneceu terrivelmente quieto. Isso levou a muitas outras saídas. O cara da RCP foi um dos primeiros a perguntar sobre isso. "Chefe, não deveríamos pelo menos tranquilizar as pessoas? Se eles souberem que ainda temos uma briga dentro de nós, com certeza ficarão." Mas ele apenas olhou para ele como se isso fosse a coisa mais tola do mundo. A visão de Jack sobre a situação foi inesperadamente positiva. "Deixe-os ir embora. E daí se perdermos pesos mortos? Quanto mais pessoas partirem, melhor. Vejo tudo isso como uma vitória absoluta. Realizamos tantas coisas que deixamos um chefe de aldeia louco de ganância. Não é essa uma grande conquista? Honestamente, não é muito irônico para um NPC em um jogo criar, sem saber, uma facção chamada IRL. Não se preocupe, já enviei Bubblegum para cuidar de tudo. Ela pode ser uma força a ser reconhecida, haha." Isso é tudo que o cara da RCP sabia. Ele limpava as masmorras diariamente com ela, e ainda assim ela permanecia calada sobre a coisa toda. Ela estava reunindo informações e negociando negócios no lugar de Jack. Quanto aos detalhes, não faço ideia. Inferno, ele nem tinha certeza do que estava acontecendo entre os dois, mas ela parou de chamá-lo de professor. Ela estava oficialmente se tornando seu braço direito. Havia agora uma natureza romântica no relacionamento deles. Seja o que for, eles não falaram sobre isso. Mas havia uma coisa que todos estavam curiosos. O que Jack estava fazendo? Ele sempre parecia estar ocupado. Fim do capítulo. Capítulo 135, o que Jack está fazendo? Jack desaparecia por horas e horas no Chicken Dungeon. Saber onde ele estava ainda não contava a ninguém o que estava fazendo. Também era muito estranho, ele entrava e saía continuamente. Sempre haveria uma multidão ao redor do portal, olhando boquiabertos tentando ver sua sombra. Vocês acham que ele está correndo rápido o tempo todo? De jeito nenhum, ele está indo rápido demais para isso. Ele é OP, mas não é um deus. Talvez parcialmente. Esta dungeon tem muitos desafios diferentes. Então ele está cultivando um item específico repetidamente. Faz sentido.
Isso é tudo que o pobre rapaz pode fazer. Ele está preso aqui conosco, plebeus. Ele está ganhando dinheiro, eu acho, mas é tão triste para DL. Ele não pode simplesmente fazer as pazes com o chefe da aldeia. Não, a paz que ele ofereceu é uma farsa. Esse NPC é um golpista. Todos suspiraram. De vez em quando, um membro da IRL chegava a ridicularizá-los, mas ninguém se importava. Muitos jogadores simplesmente sentiram simpatia pelos problemas de Jack. Ele havia criado um ponto de apoio para sua facção, mas agora estava desmoronando sob ele. Ele havia voado muito perto do sol. Que vergonha! Mas foi então que o portal da galinha vermelha na frente deles ondulou quando o rei demônio apareceu, pronto para entrar novamente. Um curioso jogador de DL, que já estava observando há algum tempo, falou inconscientemente. Líder, você pode nos dizer o que está cultivando? Jack se virou para encarar o homem. Seu olhar era tão intenso que fez muitos darem um passo para trás. Eles o deixaram furioso. Você não ouviu? As pessoas dizem que DL está morrendo e que eu estou fugindo. Ele rosnou. O jovem engoliu em seco, mas não desviou os olhos. Ele estava até franzindo a testa ao ouvir isso. Com todo o respeito, senhor. Isso é merda. Ele gritou. Oh, Jack ergueu uma sobrancelha, intrigado. Você ainda está cultivando. Contanto que você não tenha desistido, não há como o DL desaparecer. Eu entrei para essa facção por sua causa, em primeiro lugar. Ele chorou com todo o coração. Alguns jogadores atrás riram ao ouvir isso. Quão ingênuo é esse cara? Apenas deixe aquela guilda de lixo. Oh, espere, a IRL não precisa de fracos como você. Mas mesmo sob os insultos, o jovem não vacilou nem um pouco. Jack finalmente deixou de lado qualquer pretensão e deu um sorriso brilhante. Você está certo. Ainda há esperança. Se você quer saber, estou fazendo pesquisas agrícolas. Ele piscou ao entrar novamente na dungeon. Os jogadores da IRL brincaram sobre como ele havia enlouquecido. O rei demônio estava falando bobagens completas. Os membros do DL não tinham certeza de como reagir a uma mensagem tão enigmática. Ele estava fazendo pesquisas agrícolas. O que diabos isso poderia significar? Eles não sabiam, mas sabiam como conseguir uma paz de espírito temporária. Era hora de encontrar muitos jogadores IRL, insultá-los até que perdessem a calma e destruí-los. Felizmente, os membros restantes do DL eram muito poderosos. Afinal, eles receberam muito treinamento. Enquanto isso, Jack havia acabado de completar mais uma limpeza. Inferno, agora ele estava fazendo isso no piloto automático. Ele realmente estava correndo por toda a dungeon, tão rápido que ninguém conseguia acreditar. Junto com a limpeza, apareceu um prompt de pesquisa. Ele o preencheu com a mesma baboseira que digitava todas as vezes. Traço. Classificação: 1/5 estrela branca média. Comprimento: qualquer que seja. Dificuldade: guies. Erro 404, dificuldade não encontrada. Recompensas: precisa de mais coisas para cultivar. Mais algum feedback adicional? Ele realmente precisa de uma versão alternativa mais difícil, 100% baseada em necromancia. As pessoas adoram essa merda. Confiar. Traço. Ele estava tão acostumado, mas dessa vez foi diferente. Preenchi a 100ª pesquisa. Compilando resultados. Analisando resultados. Não me agradeça, só estou cumprindo meu dever cívico. Jack encolheu os ombros. Falhas críticas detectadas no nível infernal. 1. Masmorra concluída muito rapidamente. 2. A masmorra é muito fácil. 3. Recompensas insuficientes. 4. Procura-se necromancia. Analisando possíveis soluções. Eu te dei uma. Precisamos de conteúdo além dos Hellish Chicken Trials. Jack lembrou. Encontrada possível correção nas sugestões do usuário. Gerando nova instância alternativa. Gerando. Nova instância alternativa criada.
Palácio do Julgamento das Galinhas dos Amaldiçoados. Jack olhou para os anúncios recentes rindo de sua vai embora. Inferno, sim, está pirando aqui. Obrigado, sistema. Você está indo muito bem ouvindo a comunidade do jogo. Isso é o melhor que você poderia ter feito. Trabalho incrível. Jack elogiava incessantemente a IA. Afinal, esta seria possivelmente a atualização mais querida da história dos games. No total, 100% dos jogadores que participaram dos Hellish Chicken Palace Trials elogiaram esta atualização. Claro, era apenas Jack, mas isso era um pequeno detalhe. Até onde ele sabia, nenhum dos jogadores das outras aldeias havia tentado uma limpeza infernal. Normalmente, 100 limpezas não seriam feitas por um cara em poucos dias. Hashtag como esperado do Rei Demônio. Assim nasceu esta tola façanha. Mas na verdade estava tornando o jogo um lugar melhor. Agora teria ainda mais conteúdo oculto. Era hora de testar esta nova dungeon. POV. A vila de New Leaf estava tão pacífica como sempre. Insultos, caça a novatos, desafios lançados à torto e à direito. Os jogadores estavam tão barulhentos. Mas foi aí que um milagre aconteceu. O céu começou a escurecer em um ritmo incrivelmente rápido. Por um breve instante, houve uma trégua na cacofonia constante. Por um breve instante. Que porra é essa? Corra, o mundo está acabando. O céu escureceu, um eclipse. Gente, tem algo acima da planície. Todos correram em direção a ele, logo testemunhando uma luz vermelha brilhante aparecendo no céu. Desceu lentamente diretamente em direção ao portal da masmorra vermelha. Mas quanto mais perto chegava do chão, mais claro ficava. Isso é uma galinha fantasma? Uma galinha fantasma esquelética gigante? O espírito da galinha está vindo para se vingar. Ele aqueceu os arredores com seu brilho vermelho sangrento. Isso deu a todo o tutorial um ambiente horrível. Alguns jogadores já estavam tremendo enquanto se amontoavam em grupos. Eles lançaram olhares cautelosos para as galinhas próximas. Em resposta, as criaturas fizeram cluque-cluque. Sim, foi isso. Outros já estavam esperançosos. Saque, saque, saque. Experiência, experiência. Títulos. Eles acolheram cada novo desastre porque deu origem a novas missões especiais. Afinal, os eventos sempre davam grandes recompensas, bem, geralmente. O último evento de caça ao Rei Demônio estava faltando, para dizer o mínimo. Os caras encarregados de protegê-lo acabaram de receber uma recompensa simbólica de algumas poções. Foi quando um jogador ansioso de repente viu o portal ondular quando um homem saiu dele. Gente, tem alguém aí? Espere, esse é o Rei Demônio. A galinha morta-viva fantasma finalmente alcançou o portal. Ao passar, deu um grito provocador em direção ao Jack próximo e depois desapareceu dentro. Poucos falavam frango, mas todos entendiam o que isso significava. A criatura estaria esperando lá dentro, ansiosa para ser desafiada. Os jogadores olharam para o homem em estado de choque. Não me diga que foi ele quem fez isso. Como esperado do, espere, estou na IRL agora. Abram os olhos de cachorro, seus idiotas. DL ainda está vivo. Oh, estimado Rei Demônio. O que está acontecendo? Por favor, conte-nos. Eles esperaram pela resposta do homem enquanto prendiam a respiração. Se alguém soubesse o que estava acontecendo, havia uma boa chance de ser ele. Jack não se importou em contar a eles. Afinal, não era grande coisa. Ah, não é nada demais. Tenho reclamado com o sistema ultimamente, o calabouço é muito fácil. Finalmente adicionou um novo nível de dificuldade, só isso. Jack encolheu os ombros. Nesse sentido, ele entrou novamente no portal, deixando para trás jogadores traumatizados. Fácil. Masmorras são fáceis. Ele estava brincando, certo, certo? Vindo dele, pode ser verdade. Existe uma necessidade de flexionar tanto. Ele acabou de incomodar o jogo até a finalização. Eles se entreolharam. Mais uma vez, eles tiveram a sensação de que não estavam jogando o mesmo jogo que ele. Eu me pergunto o que diabos ele está enfrentando lá.
Eu não sei, mas é algo de pesadelo. Olhe para a estátua. A entrada da masmorra havia mudado. Antes era uma estátua de galinha com o portal na boca. Agora metade do corpo da estátua apresentava uma estrutura esquelética. Além disso, tinha um par de asas esqueléticas atrás das costas. Eles eram ossudos e as pontas pareciam tão afiadas que os jogadores provavelmente morreriam se colidissem com eles. Isso inspirou medo, mas Jack entrou tão casualmente. Como esperado do Rei Demônio. Fim do capítulo. Capítulo 136, Palácio do Julgamento das Galinhas dos Malditos. Para entrar na nova dungeon, era necessário estar no nível 10 e completar todas as outras dungeons tutoriais em Hellish. Inferno, este foi quase um novo jogo mais dados os requisitos rigorosos. Entrou no Palácio dos Amaldiçoados do Julgamento das Galinhas. Uma festa equilibrada é recomendada. Dificuldade igual a infernal. Jack não pôde deixar de franzir a testa ao ver a sugestão de festa equilibrada. Ele sabia o que isso significava nesta fase do jogo. Para limpar algo assim, normalmente seriam necessários atributos elevados de cada tipo. For, Ag, INT e SPI. Não poderia faltar nada. Isso instantaneamente o transformou em um show de merda que precisaria de um planejamento decente para ser eliminado e talvez de vários membros do grupo. Espero que possamos fazer isso. Jack suspirou. Uau, por quê? Não era o estilo de seu mestre simplesmente desistir. O que estava acontecendo? Olhou para ele com preocupação. Hehe, com certeza encontraremos um caminho. Afinal, preciso de algumas habilidades de necromancia. Jack tranquilizou seu companheiro enquanto inspecionava os arredores. Eles estavam em uma sala minúscula. As paredes, o teto e o chão eram todos feitos de pedra antiga de aparência cinza que lembrava um dos palácios históricos. Bem no meio, havia uma única tocha brilhando intensamente. Iluminou o seu entorno com uma luz sagrada que trouxe calor aos seus corpos e almas. Lembrava a auréola de um anjo e era totalmente cativante. Esta chama é sagrada. Vê como ela brilha sem produzir calor. Sua principal propriedade é afastar o mal. Jack explicou. Uau, impressionado. Sim, é bonito, mas não se deixe enganar. O que importa não é o quão puro parece, mas como é usado. Poder é poder, nada mais, nada menos. Uau, acenado com a cabeça. Aparentemente não havia saída para a sala, mas havia um grande botão vermelho na lateral. Isso foi para começar, certo? Jack apertou-o suavemente com o coração batendo de excitação. Esta foi 100% uma nova dungeon. Com um som profundo de pedra, uma parede de repente girou sobre si mesma, dando lugar a um corredor escuro. Mas estava completamente preenchido com uma névoa escura e maliciosa que instantaneamente entrou na sala. Assim que tocou Jack, seu HP começou a diminuir. -1, -1, -1, -1. A morte logo estaria sobre eles nesse ritmo. Uau! Chamando! Estava bem ao lado da tocha, a área ao redor dela estava livre de qualquer neblina. Era como se a escuridão tivesse encontrado seu inimigo mortal e não ousasse se aproximar. Uau! Depressa! Seu animal de estimação o incentivou novamente a correr para um lugar seguro, mas Jack apenas lhe deu um leve sorriso. Ele parecia calmo demais para um homem que estava morrendo. Afinal, mesmo com o nível de dor mais baixo, seria como ser picado por milhares de agulhas afiadas. Mas Jack nem sequer recuou. Ele até gesticulou casualmente em direção à energia escura que o envolvia. Esta é energia demoníaca, bem contaminada. A pura energia demoníaca teria nos matado instantaneamente. Ele acenou com a mão, sem se importar com a corrosão de sua pele. Uau, Chuck! A coisa sensata a fazer é confiar na luz sagrada para se defender. No entanto, a coisa que Jack deve fazer é ficar aqui até desenvolvermos uma resistência a ela. Ele piscou para o lobo próximo. Uau! Realização repentina. Acenou com a cabeça enquanto deixava com confiança a luz protetora.
Instantaneamente ele sentiu seu pelo ser invadido pela energia escura enquanto tentava devorá-lo. Doeu muito. Ele choramingou algumas vezes, mas finalmente recuperou a compostura. Se o seu mestre estivesse suportando isso sem dizer uma palavra, ele faria o mesmo. Mun deu um uivo cheio de espírito de luta enquanto se preparava. Mestre e animal de estimação estavam sentados na sala, seus corpos continuamente atingidos pela energia escura. Eles eram semelhantes a monges suportando pacificamente a chuva de outono em seus corpos, uma chuva ácida. Ótimo trabalho resistindo. Jaque elogiou. Mun se aproximou de sua cabeça para fazer carinho, Jaque hesitantemente esfregando-a suavemente. Mas mesmo o toque suave foi suficiente para rasgar alguns pelos e pele. Porém, transmitiu seu calor e isso foi o suficiente para motivar o lobinho. A corrupção da energia demoníaca realmente era outra coisa. -1, -1, -1, -1, mais 23. Sua única graça salvadora foram as poções. No instante em que o líquido doce entrasse em suas bocas, haveria uma pausa muito curta. Por um segundo, eles se sentiram incríveis, mas então a tortura começou de novo. Foi um ciclo constante de sofrimento sem fim. A energia viciosa continuou tentando corromper suas almas e corpos. O sofrimento e a bebida pareciam intermináveis. Os dois perderam a noção do tempo, perderam o senso de identidade e não conseguiam se lembrar de nada além do sofrimento. Mas então algo mudou de repente. Baseado em energia demoníaca por um longo período. Traços de corrupção, tocado pela morte. Passivo. Resistência à energia demoníaca da morte mais 100%. Resistência à energia sagrada 100%. Título adquirido, aquele que senta no caminho das trevas. Que muito apropriado, mas bobo. Normalmente, deveria ser alguém que percorre o caminho escuro, mas ele o desbloqueou sentando-se. Fale sobre um sistema atrevido. Também parecia haver um efeito oculto. Por alguma razão, sempre que ele estava sentado, parecia que a energia da morte era mais amigável. Ele teria que trazer um banquinho para o campo de batalha. Ele odiava admitir, mas era muito parecido com o de um rei demônio. Uau! Animado! Seu animal de estimação abraçou a corrupção. Seu animal de estimação agora tem potencial para o elemento morte. A linhagem ardente e o elemento morte estão se misturando. Analisando o efeito. Por favor, aguarde. Oh Deus! Que tipo de poder viria disso? Jaque não pôde deixar de erguer os olhos em expectativa. Ele de repente ganharia uma nova habilidade. E quanto à sua forma de batalha? Análise concluída. Metamorfose em andamento. Lua parecia sugar a energia mortal circundante, até mesmo criando um vácuo por alguns segundos. Inferno, ele foi ainda mais eficaz que a tocha sagrada. Mas então ficou tão denso que Jaque não conseguiu mais ver seu lobo. Dentro da nuvem escura, Mun estava absorvendo a energia como um louco. De alguma forma, sentiu o que estava acontecendo. Tinha uma escolha a fazer. Poderia manter sua aparência fofa ou evoluir e obter uma nova. Mun nem hesitou. Queria algo intimidante, digno de um lendário lobo caçador do deus dragão. Sentiu seu corpo se transformar e então estava pronto para mostrar sua nova aparência ao seu mestre. Uivou poderosamente e fez uma pose poderosa, aguardando elogios. Mas o que se seguiu foi: PFFT, você é uma zebra? Jaque não pôde deixar de rir. Por todo o pelo laranja, havia agora listras escuras que lembravam poderosas gavinhas demoníacas. Quando visto de longe, o problema era que parecia um pouco reto demais e parecido com uma zebra. Uau! Preocupado. Está tudo bem. É normal que pareça um pouco estranho no início, já que as linhagens de sangue evoluem. Antes que você perceba, você parecerá tão glorioso que lobos e zebras em todo o multiverso irão admirá-lo. Jaque tranquilizou. Uau! Satisfeito. Mas a boa conversa deles foi subitamente interrompida rudemente por um barulho poderoso. Cluque, grrr cluque, grrr. Era uma mistura bizarra e estranha do cacarejar de uma galinha e do rosnado de uma fera.
Um segundo depois, um monstro invadiu a sala com grande velocidade. Que porra foi essa? A coisa era um estranho amálgama de ossos de galinha aparentemente colados para criar um horror inacreditável. Menor que golem de osso de galinha corpulento. LV-12 maior que. Seus rostos empalideceram. A coisa era tão grande que ocupava todo o corredor. Não havia como escapar naquele quarto minúsculo. Lutar de frente era a única opção. Enigma, o que é laranja, preto e fofo. Sim, uma lagarta urso lanoso. Lua também. Pequena pausa para o lanche e escrita do próximo capítulo. Acento circunflexo _ acento circunflexo V, aprova. Fim do capítulo. Capítulo 137, Estatísticas muito baixas. O imponente golem de osso de galinha atacou a festa com uma velocidade incrível. Este monstro era todo ossos afiados que despedaçariam um humano com o impacto, e estava jogando seu corpo neles. Jack instantaneamente foi para a frente, com o escudo primeiro, preparando-se para o impacto. Não havia para onde correr nem para onde voltar. Bam! O peso incrível o obrigou a dar alguns passos para trás, até encostar na parede. O monstro rangeu, rosnou e continuou empurrando. Parede atrás, golem na frente, era um maldito compactador. Mais um pouco e o homem se transformaria numa papa de sangue manchando a pedra. Mas por mais perigoso que o muro representasse, ele poderia ser usado como ponto de apoio. Hora de revidar! Jack gritou. Uau! Jack empurrou para trás usando 100% de seu poder, forçando lentamente a criatura para trás. Esta foi uma verificação de estatísticas de STR, com certeza. O escudo estava desempenhando um papel vital aqui. Suor frio escorria por suas costas, só de imaginar ficar sem. Isso significaria ter cuidado com as pontas ósseas das criaturas. Jack conteve-se, mas isso exigiu todos os seus esforços. Enquanto isso, o atacava com a fúria de 1000 guerreiros, mas sem muito sucesso. -0, -0, -0, não poderia causar nenhum dano. Por que esse grandalhão era tão resistente? As garras do lobo foram feitas para caçar seres com ossos. Uau! Atordoado! Não desistiria tão facilmente. Ele rapidamente convocou uma galinha flamejante logo acima da cabeça do grande valentão. O fogo engolfou a criatura, aderindo à sua estrutura apodrecida, mas ela não pareceu se importar. Ele simplesmente continuou avançando. Isso significava que não seria capaz de ajudar seu mestre. Uau! Desanimado. Deixe-me tentar. O Clukinator de Jack cortou a névoa mortal ao redor, pousando na monstruosidade óssea. Clang! Mas mesmo ele não causou nenhum dano. Uau! Chocado! Foi quando percebeu que havia algo errado. Tinha que haver um truque para isso. Observou a monstruosidade. Não tinha visto isso antes por causa da escuridão, mas havia algo estranho. Alguns de seus ossos estavam se movendo, revelando pedras preciosas escondidas sob uma camada de osso. Os olhos de brilharam com resolução enquanto atacava o que havia identificado como a fraqueza do monstro. Seguindo o golpe das garras afiadas do lobo, houve um som estridente. -30. Uau! Animado! Este foi o início do contra-ataque. Em pouco tempo, o golem de osso desmoronou sob o ataque intenso de Alegrou-se ao ver o olhar de aprovação do seu mestre. Bom trabalho, Jack sussurrou, satisfeito com o progresso de seu animal de estimação. Ele descobriu o cerne da luta de forma relativamente rápida e ele deu apenas uma dica. Os dois caminharam cuidadosamente em direção à passagem escura. Parecia a boca de uma fera gigantesca, a névoa dando-lhe uma aparência misteriosa. A escuridão prendeu-se a eles, pois só conseguiam distinguir alguns metros à frente deles. Eles mal haviam progredido e uma canção de ninar discordante ressoou. Parecia que crianças cantavam, mas continha muita malícia e frieza. Era assim, colcheia, colcheia, coisas saborosas, prontas para serem tomadas. Deixe-os ouvir nosso choro, hora de sugá-los até secar. Colcheia, colcheia, olhe toda essa mana, é hora de devorar.
Sim, nós vamos. Teremos muito poder. Colcheia, colcheia, você está pronto? Isto será uma festa. Vamos começar já. Vamos até comer a fera. Colcheia, colcheia. Quanto mais os demônios cantavam, mais alto parecia ficar. Não era que estivesse ficando mais alto, mas eles estavam ficando mais sensíveis com o passar do tempo. Uau! Choramingo! Essas criaturas eram as piores. Já que sabia o que eram, sanguessugas de mana sem forma, FML. Eles eram um pesadelo absoluto para os magos. Eles espreitavam nas sombras, eram incorpóreos e devoravam a mana de suas presas com canções semelhantes a sirenes. Foi tudo o que fizeram, mas foi bastante. Os magos gritavam, foda-se minha vida. Ao ouvi-los, afinal, um mago sem mana era bastante inútil. Havia duas maneiras de combater isso. Ter feitiços especializados que pudessem rastreá-los e obliterá-los, eles não podiam. Um fato irônico, eles eram a ruína dos magos, mas só podiam ser mortos por magia. 2. Tenha alto SPI. Isso aumentaria a regeneração de mana e anularia os efeitos dessas criaturas. Esta foi a segunda verificação de estatísticas, não foi? Já que só pôde suspirar ao perceber isso. O status de espírito de ambos era muito baixo para resistir. Isso reduziria muito seu potencial de combate, mas seria essa a única consequência. Ele só podia ter esperança. Eles continuaram viajando nesta atmosfera sombria e opressiva. A música continuava atormentando suas mentes, tentando derrubá-los. Mas Moon uivou valentemente para manter o medo longe. Uau! Mas o medo era o único perigo. Sem chance. Eles foram subitamente atacados do nada, inimigos voando em sua direção. Desviar. Jaque gritou, alarmado. Swish. Uau. Corte. Jaque cobriu os dois, bloqueando a maior parte dos projéteis. O sangue espirrou e ele sentiu o frio penetrar em sua carne. Então sua vitalidade diminuiu quando ele sentiu uma energia mortal invadir suas feridas. Porra! -4, -4, -4, malditos espalhadores da morte. Ele cuspiu. No ar, ossos de galinha flutuavam com um brilho negro ameaçador. Eles eram semelhantes a espíritos de armas vivos, exceto que descansavam em ossos afiados. Foi então que as criaturas começaram a cacarejar enquanto atacavam mais uma vez. Swish. Uau. Corte. Cluque. Cluque. SCREEE. Aqueles eram alguns fantasmas de galinha muito estranhos. Isso lembrou daquela fase das penas a evitar, mas pior. Essas coisas voariam até ele e mudariam de direção de repente. Ele teve que derrubá-los, mas isso exigiu uma agilidade incrível. Bubblegum teria brilhado aqui com suas adagas gêmeas. TCH, e daí se você for rápido? Eu só preciso prever seus movimentos. Jaque bufou, assumindo uma postura forte. Teria sido impossível para ele resistir se estivesse usando uma arma lenta como uma espada larga. Mas a empunhadura dupla mal lhe deu a velocidade de ataque necessária para sobreviver. Ele era semelhante a um homem dentro de um enxame de comedores de carne. Ele mal conseguia se manter firme, usando seu escudo para manter os inimigos afastados. Ele continuou lutando contra o que parecia ser um tornado ósseo. Esses ossos voadores não sabiam com quem estavam mexendo. Afinal, ele tinha que proteger o pequeno lobo a seus pés. Parecia que uma eternidade havia passado. Ele finalmente conseguiu reduzi-los a pó de osso, dando um olhar tranquilizador para Moon, apenas para desabar. Ele não aguentava mais, seu corpo tão cheio de feridas. Uau! Choque! O lobinho rapidamente pegou uma poção de seu colar de poções e ofereceu ao seu mestre, mas Jaque recusou. Ele entendeu muito bem o estado de seu corpo. Essas coisas deixam feridas de energia escura que estão longe de ser simples de curar. Jaque suspirou. Parece que nossa corrida termina aqui. Ele deu um sorriso estranho. Alguns segundos depois, ele se deparou com uma mensagem familiar. Você morreu. Ele se encontrou reaparecendo na pequena sala de entrada, a masmorra de volta ao seu estado inicial, pronto para ele pressionar aquele botão vermelho. Status atual.
STR maior que suficiente para dominar os gigantescos golems. Agi maior que preciso descobrir uma maneira melhor de se esquivar dos ossos voadores. SPI maior que insuficiente, mas é 100% necessário para completar a corrida. INT maior que nenhum dado até agora. Uau! Espírito imbatível. Sim, vamos descobrir. Tem alguma sugestão? Jack perguntou provocativamente, mas Moon surpreendentemente ergueu a pata no ar. Uau! Sim! Era hora de uma reunião estratégica. A nova dungeon foi feita para ser vencida com uma equipe de membros, cada um especializado em um atributo. Como superar isso? Envolverá um jogo de igual a P. Fim do capítulo. Capítulo 138, os destaques infernais foram lançados. Você pode pular este capítulo se quiser, POV. Enquanto Jack e Moon estavam lutando com as novas Undead Chickens, um certo streamer estava prestes a lançar uma bomba incrível sobre o mundo. A partir de agora, todos conhecerão o canal Mighty Infinite Pancakes. Ele meio que riu e meio tossiu. Seu último trabalho exigiu muito esforço. O louco conhecido como Gecko enviou-lhe todos os destaques da masmorra de uma só vez. Foi uma tarefa colossal editar tudo isso. Claro, havia apenas 3 masmorras, mas cada uma tinha 3 dificuldades. Além disso, o cara cultivou isso repetidamente. Encontrar as imagens pertinentes em meio a essa bagunça foi um pesadelo. Ao seu redor havia latas de energia monstruosa, do tipo que era tão poderoso que dava asas e garras. Não literalmente, o pobre rapaz estava tão cansado que parecia um morto-vivo e agora exibia um sorriso misterioso. Era hora de liberar tudo. Enquanto ele trabalhava, muitos jogadores de primeira linha lançaram alguns vídeos deles mesmos limpando algumas masmorras no normal. Mas e daí? Ele abordou o assunto em um vídeo atrevido em sua página inicial. Olá a todos, eu sou as Mighty Infinite Pancakes. Desculpe pela demora desde a última postagem. Vocês adivinharam, garotas ninja gostosas e sexy estão me emboscando sem parar. Ele declarou com uma cara séria. Até parece. Agora, estou ciente de que algumas pessoas por aí publicaram limpezas de masmorras. Gostaria de parabenizá-los a todos por concluírem normal. Ele bateu palmas ansiosamente, enfatizando a dificuldade. Bom para eles, mas ainda não se compara ao único rei demônio do infinito. Para este caso, gostaria de citar um homem sábio. Ele adotou um olhar solene enquanto olhava para o horizonte. Queridos seguidores, vejam esses jogadores profissionais enfrentando as masmorras em equipes. Vejam o que eles precisam para imitar uma fração do poder do rei demônio. É YYAA. Ele suspirou exageradamente, parecendo tão cômico. Agora, vamos nos divertir, sim. Sugiro que você pegue um pouco de comida, bebida e uma garrafa grande de urina. Você não vai querer desviar o olhar da tela. Muahahaha. Poucos minutos depois daquela declaração ridícula, mas provocativa, começaram a aparecer montagens de vídeo em seu canal. O primeiro foi um vídeo de reação. Menor que novo desafio infinito. Tente não dormir. Maior que. Pancakes compilou destaques de outros jogadores na internet. O vídeo inteiro era ele cochilando enquanto tocava. No final, ele apenas disse: que chatice, parece que falhei neste desafio de ficar acordado. Eu não deveria ter assistido aos destaques do Rei Demônio de antemão. Ele suspirou exageradamente. Claro, havia muito ódio. E lovelamas, besteira. Isso é uma maldita calúnia. Dane-se aquele cara do Rei Demônio. Smalonemilion Loan, ele está apenas tentando nos irritar. Ainda assim, está funcionando. Meu poderoso punho infinito está realmente coçando agora. Lightbringer número 23 Fen, dane-se. Normal claro é chato, e daí se eles fizessem isso em equipe? Eles completaram mais rápido que aquele rei demônio inútil. Screwed Teenagers, PFFT, um homem que se autodenomina rei demônio é tão bom. Por favor, já tem gente saindo do tutorial. Ouvi dizer que ele ainda está preso nisso.
Denfus, isso porque o chefe da aldeia planejou contra ele para roubar sua facção. Se não fosse pelo pássaro mensageiro real, ele já teria saído. Doio e Venliftibra, um NPC tramando contra um jogador. Quão burros você acha que somos? De jeito nenhum isso poderia ter acontecido. Você é o idiota se acha que acreditaremos em tal mentira. Muitos assistiram com interesse, mas todos estavam prontos para assar panquecas por suas afirmações exageradas. Não havia como o Rei Demônio ser tão impressionante comparado aos outros jogadores. Mas quanto mais vídeos ele lançava, mais chocados eles ficavam. Menor que o Rei Demônio do Infinito ainda está solando. Maior que... Uma coisa era fazer solo normal, mas ele estava fazendo isso na dificuldade difícil. Quão OP ele era! O cara era literalmente um exército de um homem só junto com seu lobo fofo. Sério, como um lobo pode ser tão fofo? Mas não parou apenas em hard. Menor que Hellish Foxglove. Rei Demônio vs um exército freaking. Maior que... Os espectadores engasgaram de espanto. Por que a masmorra ficou tão desafiadora de repente? Então finalmente chegou ao ponto em que o Fox Boss gerou inúmeros clones. Havia algo mais emocionante do que a dupla enfrentando uma interminável legião de raposas, fazendo chover fogo sobre eles. Com música épica obviamente. Espere, desde quando o Rei Demônio poderia usar magia? Eles sentiram como se tivessem perdido alguma coisa. Ele ainda estava usando um escudo e tancando tudo como um chefe, mas também chovendo destruição enquanto gargalhava. EIYAA. Como essas raposas são lamentáveis. Elas realmente pensaram que um exército seria suficiente para derrubar o Rei Demônio. Que ridículo! Panquecas comentou. Os espectadores só podiam engolir em seco. Se um exército não bastasse, o que seria necessário? Ele tinha alguma fraqueza? Alcance corpo a corpo hífen maior que Shield Bash no rosto e Cluckinator no estômago. Longo alcance hífen maior que fogo. Tanto fogo maldito. Eles já estavam ficando pálidos, mas o que se seguiu foi ainda pior. Menor que covil do lobo infernal. Igual a pet infinito mais OP. Maior que, como todos sabem, o Rei Demônio é um líder incrível. Até o NPC do infinito percebeu sua magnificência. Panquecas riram. Os aldeões estavam à disposição do Rei Demônio. Jeco estava andando preguiçosamente ordenando a seus novos asseclas que caçassem os lobos. Foi um forte contraste com a estratégia usual. Progredir com cuidado? Evitar os lobos? Não. Ele estava destruindo. Ele parecia estar de férias, tinha até uma música relaxante tocando. Como? Todos se lembraram do quanto os jogadores profissionais lutaram lá. Dominar o aldeão é legal, mas a verdadeira estrela aqui é a lendária Lua do Lobo. Veja como ela é poderosa. Panquecas elogiadas. Logo foi mostrado lutando contra um dos dois chefes gêmeos, sozinho. Mesmo os jogadores não conseguiram fazer isso, e um animal de estimação estava conseguindo. Que loucura! Todo esse tempo, olha meu lobo é incrível, tocava ao fundo. Algumas pessoas atentas perceberam que ele havia bebido o leite do chefe. Mesmo assim, ainda era inspirador. Mas também gerou muitos comentários de Big Wolf Mommy Milkers. Exceto que as aventuras de Moon não terminaram aí. Foi mostrado logo no início do vídeo a seguir. Menor que desafios loucos e infinitos de frango. Você consegue sobreviver a pelo menos um. Maior que um lobo fazendo parkour. Ele tinha um olhar resoluto enquanto saltava de plataforma em plataforma, com seu mestre a reboque. Isso fez com que muitos espectadores quase morressem de tanta fofura. Eles queriam um lobo para lhe ensinar truques também. Depois, houve os desafios Walk a Chicken, esquivas e quebra-cabeças. Eles viram jogadores profissionais lutarem sem parar com eles. Já que estava casualmente passando por eles como se fosse uma reflexão tardia. O vídeo foi claramente editado. As panquecas adicionaram efeitos sonoros a cada golpe de galinha ou esquiva de pena e até adicionaram o som de um relógio ao último. Muitos clamaram para ver a filmagem não editada.
Não havia como ele ter sucesso tão facilmente. Eles estavam com sorte, ou não. O final foi uma execução infernal completa feita em poucos minutos, sem cortes, sem edição, 100% incrível. Aqueles que disseram que era falso tiveram que calar a boca. Ele realmente estava limpando tão rápido. Não se preocupem. Tenho certeza que se vocês praticarem diligentemente por alguns milhares de anos, vocês alcançarão o nível dele também. Ele tranquilizou os desesperados espectadores. Havia mais um vídeo para eles assistirem. Menor que Infinite, de Man King Slattering a Phoenix. Alguém pode pará-lo? Maior que. Este era um conteúdo que ninguém mais tinha, nem mesmo uma cópia barata. Afinal, o chefe só apareceu na versão infernal. Ao verem o arrogante coração flamejante, muitos prenderam a respiração em apreensão. Então, quando começou a chover fogo, eles começaram a suar com Jack, ele estava dentro de um maldito inferno. Quantas vezes eles pensaram que ele seria destruído pelas chamas? Mas todas as vezes, os dois parceiros resistiram de alguma forma. Mesmo enquanto o lobo choramingava por causa das queimaduras, ele continuava lutando. Seus corações pareciam prestes a se despedaçar ao testemunharem o pobre lobo escaldado pelo calor. Muitos até se pegaram gritando para a tela: vá em frente, esquive-se. Você consegue, e torcendo quando sobreviveu. Depois houve os malditos mísseis teleguiados, os ataques furtivos das galinhas e tudo mais acontecendo. Todas as vezes, Jack iria de alguma forma lidar com isso. Depois tudo ficou cada vez mais intenso até o final. Eles tiveram que fazer parkour enquanto evitavam tantos ataques. Isso era humanamente possível? Eles estavam convencidos de que não. É por isso que eu disse que quaisquer outros destaques do Infinite são chatos. Panquecas declaradas com sinceridade. Todos os espectadores concordaram inconscientemente. Eles não consideravam mais arrogante a declaração anterior. Então chegou a hora do final. Jack teve que atravessar um mar de fogo para chegar ao chefe. Eles sentiram a preocupação de Moon por seu mestre e ficaram surpresos quando o homem retribuiu um sorriso confiante. Mesmo agora, ele não sentiu nenhum medo. Ele estava enfrentando o fogo do inferno como se fosse um piquenique casual de verão. Então ele de alguma forma passou pelo fogo. Eles assistiram do início ao fim e sentiram que era tão mágico. Eles perceberam que ele estava evitando os projéteis, mas ele fez com que parecesse tão fácil que parecia que o fogo o estava evitando. Então, quando ele finalmente cortou o coração com seu Cluckinator, todos aplaudiram. Isso foi karma por queimar a pobre Lua. Era hora de ataque cardíaco para aquele coração valentão. Eles comemoraram e compartilharam o vídeo com todos os amigos o mais rápido possível. Mano, veja isso. O Rei Demônio é louco, e Moon é o melhor. Alguns que digitaram essas linhas já eram odiadores, mas todos se esqueceram disso. Muitos continuaram marcando as Mighty Infinite Pancakes para solicitar mais vídeos. Por enquanto isso será tudo, amigos. Vejo todos vocês em breve, fiquem em paz. Isso foi tudo o que ele respondeu. Ele caiu em sua pequena cama com um grande sorriso. Ele segurou seu celular, observando sua contagem de seguidores explodir. Já eram mais de 100 mil. Isso foi tão assustador ótimo. Mas em meio à sua excitação, seu corpo continuava lembrando-o de que ele precisava dormir. Ele sucumbiu ao sono, seus sonhos preenchidos com um lobo pequeno, mas valente, e um incrível rei demônio. Os fãs do Rei Demônio só podiam assistir e assistir novamente os mesmos poucos vídeos, às vezes assistindo em câmera lenta. Mas mesmo mudando a velocidade, eles permaneceram muito divertidos. Muitos se arrependeram de não ter surgido na vila de New Leaf. Eles poderiam estar interagindo diretamente com um personagem tão fantástico. Eles já estavam tão entusiasmados com o que viria a seguir. Alguns notaram que não havia outras dungeons no tutorial, mas então chegaram algumas notícias do New Leaf. Houve uma nova masmorra? O que? Porque foi só no New Leaf. Muitos pensaram que era apenas um boato, mas todos concordaram que queriam que o Rei Demônio acabasse com isso, se fosse real.
As pessoas estavam até dizendo que era uma masmorra de necromancia, assustadora. Mal sabiam eles, já que Mun ainda estavam lutando dentro dele naquele exato momento. A N. Longchap queria terminar com os destaques de uma só vez. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. Sinto-me ótimo com a classificação atual de tendências do RPP. Hora de lançamento em massa, igual a P. Fim do capítulo. Capítulo 139, Julgamentos no Palácio dos Julgamentos. Dos Malditos. Dois poderosos guerreiros enfrentaram heroicamente a névoa demoníaca. Desta vez com certeza, já que resmungou, uau, resoluto, o que não te matou te deixou mais forte, certo? De jeito nenhum. No MMO, mortes dolorosamente irritantes trouxeram melhorias. A fúria deles aumentou com cada fracasso subsequente. A essa altura, eles estavam prestes a ficar com bolhas ao apertar aquele maldito botão vermelho. Foi culpa de todos aqueles malditos ossos de galinha voadores. Mas agora eles estavam finalmente prestes a se vingar. Eles rapidamente se livraram do enorme golem. Além de ser feio e forte, não tinha muitas vantagens. Eles aguentaram a música do FML, e daí se perdessem um pouco de mana. Então os ossos voaram. Swish. Uau. Corte. Menor que espíritos de osso de galinha vivos LV12 maior que. Executar ordem 69. Jaque gritou. Uau. Ansioso. Esse novo plano de batalha incluía duas coisas, boca e bunda, e ambas eram igualmente vitais. As lâminas mortais colidiram rapidamente com o escudo de Jaque enquanto ele protegia Mun com todas as suas forças. Mas havia tantas lâminas de ossos voadores que ele logo ficaria sobrecarregado. Foi então que Mun fez seu movimento. À medida que os ossos desenhavam arcos em direção ao seu mestre, ele saltou poderosamente, agarrando um deles com sua poderosa mandíbula e recuando instantaneamente. Foi um movimento que eles praticaram repetidas vezes. O lobinho ficou tão feliz que seu mestre lhe ensinou a técnica proibida de OP chamada buscar. Aparentemente, foi um movimento secreto ensinado apenas ao melhor amigo de um homem. Isso provou o quanto seu mestre se importava com isso. Isso fez com que tudo ficasse confuso por dentro e despertou alegria. Bom trabalho, Jaque elogiou enquanto bloqueava o ataque enquanto agitava o escudo e o Clukinator. Mas Mun ainda não estava pronto. Enquanto esmagava o inimigo com sua boca, ele movia a bunda de um lado para o outro, provocando os monstros. Essa técnica fez maravilhas. Ao ver algumas criaturas ósseas indo atrás dele, deu um uivo vitorioso. Isso proporcionaria uma trégua para seu mestre e permitiria que ele se concentrasse no contra-ataque. Tudo estava indo conforme o planejado. Jaque continuou atacando, transformando as coisas irritantes em pó de osso. Seus números estavam diminuindo lentamente. Legal, era isso que significava trabalho em equipe. Então os últimos mortos-vivos finalmente entraram em colapso sob o esforço conjunto. Uau, orgulhoso, hahaha, e daí se formos lentos? É tudo uma questão de técnica, eu te digo. Jaque esfregou atrás das orelhas de seu parceiro enquanto ele fazia um cortejo feliz. Eles prontamente retomaram a jornada, que poderia ter sido intitulada, Não Sozinhos no Escuro. Eles ainda estavam acompanhados pela mesma orquestra demoníaca irritante de sons infantis da AF. O constante ruído de fundo e a drenagem de mana os deixavam tão tontos quanto entorpeciam seus sentidos. Tenha cuidado, fique vigilante, Jaque sussurrou enquanto o pobre lobo tentava ao máximo cobrir os ouvidos com uma pata. Em pouco tempo, eles entenderam a natureza do ambiente ao chegarem a um cruzamento. Este lugar era um maldito labirinto, um labirinto horrível. A arquitetura e os monstros trabalharam juntos para tornar esta experiência traumatizante. De vez em quando, eles dobravam uma esquina apenas para ficarem cara a cara com os mortos-vivos. O refrão também escondia a maioria dos sons que eles faziam. Foi indutor de PTSD, no mínimo. No entanto, os dois aventureiros continuaram progredindo de forma constante, confiando no trabalho em equipe, apenas para parar de repente.
A masmorra atual se chamava Palácio do Julgamento das Galinhas dos Amaldiçoados. Eles conheceram muitas criaturas condenáveis e agora finalmente encontraram a parte do teste. Na frente dos dois havia uma ponte muito fina que desaparecia na neblina. Em ambos os lados havia um abismo que provavelmente era muito profundo. Uau, preocupado. Você está certo. Duvido que a travessia seja fácil. Jack comentou enquanto dava um passo à frente, e desapareceu instantaneamente. Uau, em pânico, Moon avançou para resgatar seu mestre. E daí se houvesse perigo pela frente? Eles eram uma equipe, mas então colidiu instantaneamente com suas pernas. A visibilidade é nula. Use as patas para sentir o chão. Contanto que você mantenha a calma, não deve ser muito difícil. Jack instruiu. Instantaneamente, a respiração de Moon ficou estável, provavelmente balançando a cabeça. Em um mundo de escuridão, os dois continuaram andando na saliência fina, semelhantes a acrobatas em uma corda. Isso deveria ter sido fácil, certo? Ah, foi muito fácil, até que ouviram um som muito fraco durante a música. Cluck, grrr cluck, grrr. Oh Deus! Isso foi muito ruim. A criatura caberia nesta ponte? A julgar pelo seu rosnado se aproximando, já estava lá. Moon estremeceu ao sentir o horror atacando-os. Evadir era impossível, assim como mantê-lo no lugar, só havia uma coisa a fazer. Jack teria apenas uma chance. Ele tinha a concentração de um homem ouvindo passos enquanto estava deitado, indefeso, em seu quarto. Lá. Cluck, grrr cluck, grrr. A coisa era tão grande que ele sentiu ao ouvi-la. O enorme golem estava deslocando grande parte da névoa enquanto se movia e agora estava sobre eles. Clang! A criatura colidiu com seu escudo. O braço de Jack recuou sob o peso incrível e ele perdeu o fôlego. Mas quando estava prestes a ser dominado, ele usou todo o seu corpo para extrair força semelhante a uma alavanca. Hasta la vista, ossudo. Ele trovejou, fazendo a criatura cair no abismo. Uau, incrível! Jack grunhiu, ainda tremendo devido ao intenso choque físico. Seu único consolo era imaginar como seriam os outros jogadores em seu lugar. Mas o que estava por vir foi ainda pior. O labirinto logo se tornou um verdadeiro pé no saco. Era mortalmente silencioso e chato às vezes. Mas em outros, uma mistura de ossos voadores e golems gigantescos os atacaram. Depois houve os desafios. Oh, você evitou os ossos voadores antes. Que tal fazer a mesma coisa, mas em uma sala cheia de buracos onde cada passo em falso seria o último? Foi super divertido, principalmente nas poucas vezes em que eles morreram e tiveram que reiniciar do scratch. Você está se acostumando com as músicas? Que tal mudar o volume de 0 a 100 apenas para uma sala de repente? Muito divertido, principalmente quando seus ouvidos começam a sangrar. Foi um maldito pesadelo, mas havia algo ainda pior que isso. Malditos becos sem saída. Lutar era uma coisa, mesmo que progredisse lentamente também. Mas caminhar pelo que pareceu uma eternidade apenas para ficar cara a cara com uma parede. Isso simplesmente me fez sentir mal. Não foi difícil, foi uma simples perda de tempo. Por favor, não mais, ele reclamou. Uau, outra parede? Caramba, aquela vez um beco sem saída acabou sendo um golem de osso com aparência de pedra muito empoeirado que eles aplaudiram. Lutando contra uma monstruosidade, vagando por muito tempo. Ambos estavam de acordo nisso. Inferno, para manter o tédio longe, os dois até começaram a brincar com ossos de golem aleatórios. Curiosidade, ossos de golem são AF inúteis, além de jogar busca. Muito frágil para armas, algo sobre perder mana, e muito podre para fazer qualquer acessório. Eles estavam perdendo a cabeça. Mas quando estavam prestes a enlouquecer, finalmente encontraram algo novo. Na frente deles, havia portões de pedra inscritos com padrões surpreendentes de galinhas, lendo livros. Finalmente chegou a hora da verificação de estatísticas da INT. Uau! Animado! Sim, você está certo.
É melhor do que outro beco sem saída. Jaque concordou de todo o coração enquanto empurrava as portas com confiança. Exceto que eles não se mexeriam. E agora? Fim do capítulo. Capítulo 140, abrindo uma porta com estilo. As intrincadas portas de pedra na frente dos dois aventureiros simplesmente não se mexiam, não importava o que acontecesse. Uau! Chocado! Moon não conseguia acreditar. Eles estavam sendo parados por uma porta. Como isso foi possível? Seu mestre era super forte. Jaque tocou o obstáculo frio com cuidado, seguindo os padrões de galinha com as mãos, até chegar a uma joia incrustada bem no meio. Era um rubi opaco que não mostrava nenhum brilho. TCH, esta é uma fonte de mana e está totalmente vazia. Ele suspirou. Moon acenou com a pata, tentando desalojá-lo com suas garras, mas sem sucesso. Temos que carregá-lo, Jaque explicou. Uau, carregar? Com mana? Os dois trocaram um olhar conhecedor. Eles foram totalmente esgotados. Lá estava, a verificação de estatísticas do SPI. Sem mana, eles não poderiam usar habilidades nem carregar a gema. Uau, eles teriam que voltar. Jaque se preparou para agarrar aquela cabeça de frango como catalisador. Ele provavelmente poderia usá-lo para abrir a porta. Ele mal percebeu que a névoa demoníaca estava jorrando em direção a ele para devorá-lo. Mas de repente ele teve uma ideia ao colocá-lo de volta em seu inventário. Uau, intrigado! Acabei de pensar em uma coisa. Normalmente haveria 0% de chance de isso dar certo, mas as circunstâncias são especiais. Jaque deu um sorriso enigmático enquanto olhava para a energia demoníaca que os rodeava. Então ele se virou para o sempre tão chato FML. Mas desta vez, ele estava realmente grato pela presença fantasmagórica deles. Cada vez que algo ruim acontece, não se fixe no problema. Não, em vez disso, você quer procurar uma oportunidade, mesmo quando pensa que há. Jaque riu. Uau! Assentindo intrigado. Foi quando Jaque se sentou bem em frente à porta de aparência arcaica. Neste momento, ele não queria nenhum vestígio de mana em seu corpo. Em vez de tentar ignorar a música da FML, ele a abraçou. Ele respirou fundo, fazendo a energia demoníaca circular em seus pulmões. Ele sentiu isso corromper seu corpo. Mesmo com sua nova resistência, ele sentiu que ela tentava dominar sua alma, transformá-lo em uma monstruosidade. Foi por isso que a energia demoníaca foi um dos melhores catalisadores. Ele queria ativamente que você evoluísse, só que de uma forma muito perversa. A chave era o controle sobre as emoções e controle sobre a mente. Uau! Impressionado! O lobinho não tinha certeza do que seu dono estava fazendo, mas podia sentir sua determinação. O que quer que ele estivesse tentando provavelmente seria perigoso. Estava perto de seu corpo, agindo como um guardião silencioso. Monstros teriam que passar por cima do corpo do lobo morto se quisessem machucá-lo. Os segundos se transformaram em minutos e os minutos em eternidade. O esforço atual de Jaque poderia ser resumido em uma palavra: insanidade. Seu objetivo era algo completamente louco que teria considerado alguém um herege aos olhos de qualquer mago. Afinal, era uma técnica que pertencia ao caminho demoníaco. Tentando algo tão maluco sendo tão fraco. Ele tinha um maldito desejo de morte. Foi necessário um domínio incrível de mana e também de energia demoníaca. Neste momento, seus olhos estavam brilhantes enquanto ele mergulhava profundamente em suas memórias. Ele nunca havia usado energia demoníaca antes de hoje. Mas mesmo assim, ele sabia disso muito bem. Ele sabia disso tão bem quanto um velho amigo. Afinal, ele lutou contra tantos usuários demoníacos ao longo dos anos. Ele sentiu a corrupção que os afetava naquela época e também sua ganância por poder. Ele sentiu isso tão vividamente quando eles tentaram resistir a ele, mas falharam atrozmente. Ele sempre foi aquele que se elevava acima de seus corpos grotescos derrotados depois que eles inevitavelmente usaram técnicas proibidas para tentar reverter a luta. Com o tempo, o velho ele se tornou o pesadelo dos jogadores demoníacos.
Aparentemente, seu sorriso gentil assombrava muitos deles, não que isso importasse. Ironicamente, o arauto da luz mergulhou profundamente no abismo para entendê-lo e usou o conhecimento para erradicar seus inimigos. Esse conhecimento agora estava valendo a pena. Mas ele não precisava apenas de conhecimento. Ele precisava de um forte desejo se quisesse ter sucesso. Deixou-se vencer pelo monstro chamado ambição. Ele abraçou-o de todo o coração naquele momento. Ele deixou de ser o arauto da luz. Ele agora era o rei demônio de New Leaf, não, o rei demônio do infinito. Como tal, ele precisava de poder, muito mais poder. Poder suficiente para dominar, poder suficiente para agarrar o seu futuro. Muahahaha, vamos, preciso de ainda mais energia demoníaca. Só um pouquinho não será suficiente. Ele trovejou, provocando a escuridão circundante. Junto com seu grito, mana escura o engolfo, tentando devorá-lo. Ele logo se tornou semelhante a uma lagarta em um casulo de escuridão, crepitante e cheia de energia demoníaca. Poderia alguma coisa emergir disso ser bonita? Definitivamente não. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Mas então um som muito fraco ressoou. Foi o murmúrio de uma chama que queria devorar o mundo como um todo. Magia de fogo envolveu Jaque. Sua habilidade de manipulação de fogo estava funcionando a todo vapor. Uau, como? Jaque deu um sorriso dolorido, mas triunfante. Tudo neste mundo teve um custo, e este incêndio não foi exceção. As pessoas diziam que quando uma porta se fecha, outra se abre. Somente um mago que tivesse perdido toda a mana poderia usar uma fonte de combustível alternativa. Este incêndio foi literalmente sua vida. Usou um feitiço sem mana. Analisando. N nova fonte de energia detectada. Parabéns. Aprendeu magia de sangue? Título adquirido. Mana? O que é isso? Pode ser comido? Obrigado, sistema. Jaque respondeu calmamente, em meio ao incrível sofrimento. Queimar a vitalidade era mais doloroso do que ficar nu no fogo. Parecia que seu sangue estava se transformando em lava. Todo o seu corpo, alma e essência estavam queimando com fogo demoníaco. O preço da magia sem homem era muito alto. A maioria enlouqueceu, incapaz de aguentar a dor incrível. Alguns ficaram marcados para o resto da vida, perdendo para sempre a capacidade de usar magia. Outros ficaram viciados no poder. Foi uma ladeira escorregadia que levou alguém a se tornar escravo de suas novas habilidades, a magia do sangue dominando seus usuários. Havia 1000 razões pelas quais alguém nunca deveria tentar controlar esse poder. Mas sua atração era tão grande quanto o poder demoníaco que ela concedia. Abriu tantas possibilidades. Inevitavelmente, haveria tolos tentando aprender. Os espertos sempre tinham planos de contingência caso a energia escura se mostrasse maior do que eles poderiam suportar. Eles fizeram tudo isso com propósitos extraordinários em mente. Bem, quase todos eles, pois havia Jaque. Ele lentamente se levantou e transformou sua própria vida em mana ardente, enviando-a no rubi opaco. Enquanto brilhava em um vermelho brilhante, ele deu um sorriso satisfeito. A mana se espalhou da joia por todas as gravuras de galinhas leitoras. Então, quando toda a porta ficou vermelha, ela finalmente se abriu. Jaque aprendeu com sucesso uma magia proibida incrivelmente maligna para abrir uma porta simples. Era hora de ver o que estava selado lá dentro. Entrevistador, então por que você se juntou ao lado negro? Jeco, então havia aquela porta, acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão.